Bem, agora vamos falar um pouquinho de período composto. Bem, você já viu aqui na gramática que existe o período simples e o período composto. O período simples é aquele que tem uma única oração. É a chamada oração absoluta, ou seja, aquela que reina absolutamente. Por isso ele é chamado de simples. Bom, é importante lembrar aqui que a oração nós contamos pelo número de verbos, quer dizer, para cada verbo, uma oração. Então, se eu tiver 2 verbos, 3 verbos, eu terei 2, 3 orações. E aí, o período composto seria, então, a composição de orações. O período composto ele pode ser um período composto por coordenação, que é aquele em que as orações se unem apenas com uma relação semântica entre elas e não com uma relação sintática. Ou seja, no período composto por coordenação, as orações se relacionam apenas pelo sentido, aditiva, adversativa, mas não há entre elas função sintática, uma não é sujeito da outra, adjunto adverbial da outra. Esse é o período composto por coordenação. Já no período composto por subordinação, o nome já diz, não é? Subordinação nos lembra uma dependência. No período composto por subordinação, as orações, elas dependem umas das outras sintaticamente, ou seja, elas têm relação sintática entre si. Daí, nós temos as orações subordinadas que se lá relacionam com as orações, respectivas orações principais. Então, essa é a ideia maior. Agora, uma base que você não pode deixar de ter para entender aí o capítulo de período composto é a base de conjunções. Então, é um momento propício para se revisar o capítulo de conjunções. Porque você vai ver que para classificar as orações, nós vamos precisar da classificação das conjunções. E é justamente nesse sentido que eu trouxe uma questão agora que eu vou resolver com você. Vamos a ela? Vamos lá. Então, a questão diz assim, é o capítulo 15, questão 5. A questão diz, indique a opção em que a reescritura do período somos todos corredores naturais. Apesar de boa parte de nós ter se esquecido desse fato, não mantém o mesmo sentido com que ocorre no texto. Então, veja, é uma questão que trata de sentido. Esse tem sido um perfil muito atual das questões de período composto, em que as bancas estão mais preocupadas com o sentido das conjunções do que com a classificação. Aliás, isso é ótimo. Você não precisa ficar dizendo oração, subordinada, adverbial, concessiva aqui nesta questão. Você só precisa entender o sentido que ela tem. E aí você vai pensar, todas têm o mesmo sentido, exceto uma. Então, nós estamos falando de sentido. Então, agora eu quero que você olhe comigo aqui para este trecho, né, este período aí da questão, e eu quero que você veja o sentido que ele traz. Quer dizer, o sentido é de quê? Vamos lá? Somos todos corredores naturais, apesar de... A resposta é a letra C. Por quê? Porque o apesar de traz uma ideia de concessão, não é mesmo? Apesar de, embora, ainda que. Veja, o sentido é concessivo. Nós queremos, então, a única alternativa que não traga este sentido. A resposta é a letra C, por quê? Porque na letra C nós temos o já que traz uma ideia de causa e não de concessão. Agora vamos analisar uma a uma, vamos lá. Na letra A temos a conjunção concessiva embora, tudo bem? Que traz a mesma ideia que o apesar de. Então, por isso não foi a letra A. Na letra B temos também uma conjunção concessiva, mesmo que não é uma locução conjuntiva, porque é uma expressão. Mas é de concessão, é o mesmo sentido da letra A, que é o mesmo sentido do enunciado apesar de. Por isso não foi a letra B. Na letra C vimos o já que aqui indicava causa. Na letra D temos a conjunção adversativa mais. E na letra E, porém. Observe que as letras D e E
trazem o mesmo sentido, que é adversidade. Nas letras D e E temos conjunções adversativas. E nas letras A e B temos conjunções concessivas. E na frase do enunciado tínhamos um apesar de, que nem é conjunção, é uma locução prepositiva, porque termina em preposição, com ideia de concessão. Então, resumindo, o que nós tivemos? Uma preposição com ideia de concessão no enunciado. Letras A e B, conjunções concessivas. Letras D e E, conjunções adversativas. E a única que destoava era a letra C, porque trazia uma ideia de causa. Bem, essa questão faz-nos concluir o seguinte. Vamos aqui fechar comigo e vamos concluir. Vamos lá. É bom entender, portanto, que uma questão de período composto hoje está mais ligada à classificação das conjunções. E é bom entender também que nas letras D e E da questão havia conjunções adversativas, que iniciavam orações coordenadas. As letras A e B traziam conjunções concessivas, que iniciavam, portanto, orações subordinadas. E você viu que A, B, D e E eram iguais quanto ao sentido. Isso nos leva a concluir que, nesse tipo de questão, a classificação, o nome da oração, não é o mais importante. Você entende com essa questão que as conjunções concessivas, que estavam nas letras A e B, e as adversativas, que estavam nas letras D e E, têm o mesmo sentido, que é o sentido de oposição. Elas são as chamadas paráfrases. A banca trouxe uma preposição com ideia de concessão e todas traziam o mesmo sentido, A, B, D e E. E que, embora as duas primeiras sejam subordinadas e as duas últimas coordenadas, não importa. O sentido é o mesmo, que é o sentido de oposição. Estamos diante de uma bela questão de reescritura e bem moderna. Que bom, o português passa a perder aquela visão, né? Aquela visão que tínhamos de pura memorização e passamos a ver que as questões estão mais ligadas ao sentido. Isso é um português bem moderno, não é mesmo? Eu volto já já com mais questões. Até já!